Olá, elite da língua portuguesa. Beleza? Bacana? Vamos detonar. Vamos detonar. Galera, olha só. Vamos lá. Na aula passada, eu fiz uma introdução sobre período composto. Eu mostrei para vocês que a subordinação... Vamos aqui pro quadro? É bom que você fica olhando para mim, você fica mais animado, né? Olha para mim, rapaz. Olha isso. Eu mostrei que as orações subordinadas elas são dependentes sintaticamente e falei que existem três tipos, as que têm valor de substantivo, as que têm valor de adjetivo e as que têm valor de advérbio. Não foi isso? Beleza. Falei de três tipos aí para vocês de orações subordinadas, né? Três tipos. Tudo bem, galera? Tudo certo? Substantivo, adjetivo e adverbial. Legal? Nós vamos começar nosso estudo pelas adjetivas. As adjetivas são de dois tipos. Nós teremos as restritivas, que em regra não há vírgula. Teremos as explicativas, que eu coloco vírgula. Então, orações adjetivas nós teremos de dois tipos. As que eu não emprego vírgula são as restritivas e as que eu emprego vírgula são as explicativas. Tudo certo? Tudo certo mesmo? Dois tipos. Então, olha só. Eu coloco aqui. Primeira coisa é identificar os verbos. Votaram e foram. Gente, segundo momento, dividir as orações. Divido no quê? Mas para essa oração tem de ter verbo. Os ministros do STF foram assertivos. Que votaram contra o HC de Lula. Oração 2. Eu quero que o meu aluno entenda o seguinte. Vocês estão notando aqui que eu coloquei, ó, adjetiva restritiva, em regra não há vírgula, explicativa, vírgula. Alunos, olha para mim, que vão para uma prova assim. Se eu vir a oração sem vírgula, é restritiva. Se eu vir a oração com vírgula, é explicativa. Você vai acertar alguma coisa em concurso com esse geralzão? Vai. Pior que vai. Mas aquele item que 90% dos candidatos acertarão com você. Não é um item de um diferencial. Sabe por quê? De repente ele pode cobrar correção gramatical. Ele pode cobrar sentido, como cobrou agora em 2018, que eu vou mostrar essa questão lá na frente. Então você tem de estar esperto para as questões interpretativas aí também. Para a questão de correção gramatical. Então, quem vai falar se é restrição ou explicação aqui nos nossos exemplos é a nossa interpretação. Olha só, vamos lá. Essa oração, que votaram contra o HC, o habeas corpus de Lula, se refere a quem? Aos ministros. Olha que essa oração tem valor de adjetivo, ó, eu transformei aqui em período simples. Os ministros contrários ao HC. Isso aqui é um adjetivo. O HC é um complemento nominal, mas é um adjetivo. Por isso que essa oração ela equivale a um adjetivo. Ela é oração subordinada adjetiva. OP e OP. Como eu disse para vocês, meus amores, olha aqui. Orações adjetivas são quantos tipos? 2. Restritivas não há vírgula. E explicativa tem vírgula. Só 2 tipos. Agora, meu amorzinho, se eu coloco aqui, se for explicativa essa oração, eu vou colocar uma vírgula aqui depois de STF, outra depois de Lula. Se for explicativa. Se for restritiva, eu vou deixar desse jeito, sem nenhuma vírgula. Olha lá. O que vocês acham? É uma restritiva ou é uma explicativa?
É uma restritiva ou é uma explicativa? O que vocês acham? Hã? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. De 11, eu estou falando de 1. De 11 eu estou tirando 1. Isso é uma restrição. Então essa oração é adjetiva, restritiva. Eu falo sempre para os meus alunos que a restritiva é a parte do todo. É a parte do todo. Olha aqui pro gato. Ministro do STF, olha para cá, são 11. Quando eu falo que votaram contra a HC, não quer dizer que só foi um, né? Deixa eu mudar ali. Foram alguns. Eu não sei se 5, 4, 3... Foram alguns. Mas eu estou falando de uma parte, eu não estou falando de todos os ministros. Nem todos os ministros votaram contra, nós sabemos disso, eu estou falando só de alguns. Nessa votação que ocorreu há pouco, né, aí, alguns meses. Mas perceba, os ministros do STF que votaram contra o HC, nem todos votaram contra, nós sabemos disso, só alguns. Então eu estou falando de uma parcela, de uma parte. Isso é uma restrição. Se é restrição, eu não coloco vírgula. Gente, é engraçado. Você vai pegar em muitos textos jornalísticos, isso aqui, ó. Com vírgula aqui, depois de STF, com vírgula depois de Lula. Não vai bater com a realidade a informação. Porque se você colocar vírgula, você está falando que todos os ministros do STF votaram contra. Foi unânime. Não, essa votação não foi unânime. Então você vê que essa vírgula aqui é uma coisa muito séria. Então eu quero que você entenda que restrição é a parte de um todo. Você que está me assistindo, nós estamos aqui numa sala de aula. Presencial. Cheio de aluno aqui. Aí eu tenho uma aluna aqui chamada Carla. Só uma aluna na turma, ela se chama Carla, que está sentada aqui à frente. Tem uma outra lá atrás que se chama Carla. Então tem quantas Carlas na turma? Na turma, 2. Aí eu falo assim, gente, a Carla que senta aqui na frente, que fica aqui na frente, passou no concurso. De 2 eu estou tirando uma, é uma restrição. O que é restringir? É limitar. Então o ministro do STF são 11, de 11 eu estou tirando alguns, eu não estou falando de todo, é uma restrição. Agora você me pergunta, qual é a justificativa sintática para eu não colocar vírgula na restritiva? Olha só. Contrários é um adjetivo. Contrários aqui, ó. Opa, desculpa. É um adjetivo. O adjetivo do lado do nome aqui é adjunta de nominal. Então a oração restritiva, ela equivale a uma adjunta de nominal. E a adjunta nominal, galera, é junto do nome. Eu não coloco vírgula na adjunta nominal. É isso. Por isso que eu não coloco. Ó, ninguém vai colocar vírgula aqui em sã consciência. Então, a oração restritiva ela equivale a uma adjunta de nominal. Agora, olha só. O ministro Celso de Mello, que é decano... O ministro Celso de Mello votou contra o HC, que é decano da mais alta corte do país. Oração 2. Por favor, olha essa oração 2. Que é decano da mais alta corte do país, se refere a quem? Ao ministro. É ou não é? Que é decano da mais alta corte do país, se refere ao ministro. É uma oração que se refere ao ministro. Então nós teremos aqui
Oração subordinada adjetiva. É uma adjetiva. É uma adjetiva explicativa ou restritiva? Você está notando que essa oração está se referindo ao substantivo ministro? Sim. Aí você olha para cá. Ministro com o nome Celso de Mello tem quantos? Tem um. Então aqui é uma adjetiva explicativa. Porque eu estou falando não da parte do todo, estou falando do todo. Não tem como ser restrição. Olha aqui pro gato. Como é que eu falo em restrição se eu só tenho um? Eu vou diferenciar ele de quem se só tem ele? Então aí é característica única. Você está falando do todo. Então é uma explicação. Vamos anotar? Ô, professor, porque eu não te conheci antes, gato. Então tem que botar uma vírgula aqui e outra aqui. Mas perceba, meu aluno lindo. Olha para mim. Nós não estamos fazendo pelo decoreba. Nós estamos fazendo aqui pelo entendimento. Pelo entendimento. Nós estamos entendendo as construções. Nós estamos entendendo as construções. Explicativa é o todo? Sim. Restritiva é a parte do todo? Sim. Professor, é verdade. Por que na explicativa tem vírgula? Vamos entender? Vamos transformar aqui em período simples, como nós fizemos com o anterior. Decano da mais alta corte do país. Esse termo aqui se refere a quem? Ministro Celso de Mello. Vamos lembrar? Refere-se a nome? Sim. Quem lembra do aposto explicativo? É uma expressão substantiva? Sim, porque decano é substantivo. Tem identidade semântica? Sim. Quem é o ministro Celso de Mello? É o decano da mais alta corte do país. Quem é o decano da mais alta corte do país? O ministro Celso de Mello. Tem característica única? Sim. Só existe um ministro com o nome de Celso de Mello. Isso é um aposto explicativo. Então bota o vírgula aqui. Olha para o gato. Por que eu coloco vírgula na adjetiva explicativa? Porque ela se assemelha a um aposto explicativo. Mas qual a diferença do aposto? A oração existe verbo, o aposto não existe verbo. Eu não estou falando que ela é equivalente, mas ela se assemelha a um aposto. Nas explicações eu não coloco vírgula? Sim. Então vamos entender. A restritiva eu não coloco vírgula por quê? Porque ela equivale a uma adjunta nominal. E a adjunta nominal é junto do nome. Eu não separo por vírgula. Outra coisa, a restritiva, galera, é a parte de um todo. A explicativa, elite, é o todo. Então quando eu digo assim, os ministros do STF que votaram... Na ocasião, nem todos votaram contra o HC. Contra o habeas corpus de Lula. Nem todos. Então só alguns, é a parte do todo. Agora aqui, se eu só tenho o ministro Celso de Mello, eu estou falando do todo. É como aquele exemplo da Carla na sala de aula presencial. Se nós tivéssemos só uma Carla na sala, seria uma explicação. Como se eu tiver mais de uma, é uma restrição. Eu só restringo na diferença. Entenderam? Beleza, galera? Quero vocês em feras nisso aí. Você tem de arrebentar, cara. Legal? Vamos lá, professor. Bom demais, cara. Próxima. Vamos identificar os verbos. Vamos para aprender a interpretar esses negócios aí, cara. Eu quero você arrebentando. Ó, o atirador que matou os 5 policiais dos Estados Unidos era veterano de guerra. Vamos dividir as orações? A gente divide no quê? Mas para ser oração tem de ter verbo. Leia comigo, por favor, meus amores. O atirador era veterano de guerra. Qual atirador?
que matou 5 policiais nos Estados Unidos. Olha essa oração 2. Que matou 5 policiais nos Estados Unidos. Essa oração 2 se refere a quem? O atirador. Eu posso botar adjetivos aqui. Eu posso falar o atirador cruel, o atirador sanguinário. Eu quero que você, meu bebê, entenda que essa oração 2 se refere a atirador. Posso falar atirador cruel, atirador perverso. Eu posso colocar adjetivos. Então, meu aluno lindo sabe que é uma oração subordinada adjetiva. Agora, professor, nós que estamos interpretando, se for explicativa, eu colocarei essa oração entre vírgulas. Se for restritiva, eu a deixarei desse jeito. Meu amor, o valor aí é restritivo ou explicativo? Fale para mim. Hein? Restritivo, né? Por quê, meu bebê? Atirador existem vários. Mas eu estou falando de um específico, do que matou. De um grupo eu estou tirando um. É uma restritiva. Nós temos aqui a parte do todo. Você está aprendendo a interpretar. É uma restritiva. Professor, é verdade, meu bebê. É isso. É uma restritiva. É uma restritiva. Agora, preste atenção. Professor lindo, vamos comigo. É e promete. Agora divida a oração comigo. A presidente do STF promete austeridade. Oração 2. Gente, essa oração 2, que é contra o foro privilegiado, se refere a presidente. Presidente é um substantivo. Nós temos aqui, meu bebê, uma oração subordinada adjetiva. Aqui é o P, que começa aqui e continua aqui. Neste caso, meus amores, nós teremos uma restritiva ou uma explicativa? Vamos interpretar? Se refere a isso. Presidente do STF tem quantos? Uma. Como é que eu vou diferenciar um de alguém se só tem ela? Você está falando, então, aqui do todo, não da parte. Só tem ela. É característica única. Então, é uma explicativa. Não tem como ser restritiva. Se fosse a ministra do STF que é contra, aí seria restrição, porque nós temos mais de uma ministra. A Rosa e a Carmen Lúcia, né? Aí seria uma restrição. Aqui não, é característica única. Então eu coloco esse aqui, que é contra o foro privilegiado, entre vírgulas. Gente, olha para mim. Fala a verdade. No aspecto estético, dá vontade de botar vírgula aqui e aqui? Não dá? Dá, mas não posso. Porque eu estou trabalhando o valor restritivo. Porque atirador não tem só um. Estou falando de um grupo, estou falando de um determinado. Mas nos Estados Unidos, cheio de atirador. Né? É isso. É uma restrição. Então a restrição é a parte do todo, a explicação é o todo. Aqui como é que eu vou restringir, diferenciar ela de alguém se só tem ela? Não tem como, só tem uma presidente do STF. Então se isso aqui tiver... Porque há pessoas que pensam, toda vírgula oração adjetiva, se tirar ou colocar, muda o sentido. Não, isso depende do contexto. Essa oração, por exemplo, só pode ser explicativa, porque não bate com a nossa realidade. Se eu tirar as vírgulas, eu afirmo que tem mais de uma presidente do STF. É condizente com a nossa realidade? Não, só existe uma. Então é incorreto nesse caso. Mas vamos lá, depois vamos aprofundar nisso. Eu estou te preparando que na terceira aula, na próxima aula, que é a terceira de período composto, vai ser mais exercício de concurso. Olha essa aqui. O ministro do STJ tem 2 filhos que atuam como advogados. Eu tenho verbos aqui, ó. Tem e atuam. Aqui da mesma coisa, ó. Tem e atuam.
Se eu dividir a oração aqui, oração 1. Se eu pegar aqui, oração 2. Olha essa oração 2. Que atuam como advogados, os filhos atuantes, os filhos trabalhadores. É uma oração que se refere a filhos. É oração subordinada, adjetiva, explicativa. Professor. Olha essa. É oração subordinada, só que não tem vírgula. Adjetiva, restritiva. Aqui é a oração principal. Olha só. O que eu quero de vocês, meus amores? Interpretação. Olha a pergunta que eu vou te fazer. Essa primeira que tem vírgula. Se caísse numa questão de interpretação de texto, caiu no TRF, ou STM, ou TRF 2017, eu não me lembro. Prova bem recente agora. Se ele afirmasse, nós temos esse item aqui no material. Se ele afirmasse assim, pode-se dizer aqui que o ministro do STF tem a totalidade de 2 filhos na primeira. Você pode falar que ele tem a totalidade de 2 filhos? O que vocês acham? Você pode afirmar isso? Que esse ministro tem a totalidade? Pode. Professor, não. Ele tem 2 que atuam como advogado, mas ele pode ter mais. Não, do jeito que está escrito aqui, ele só tem 2. Não tem nenhum mais. E os 2 são advogados. Por quê? Olha aqui que lindo. Vamos olhar a restritiva primeiro, fica mais fácil. Se eu tenho uma restrição, 2 é o todo, é a parte? É a parte. Então ele tem no mínimo 3. Nessa aqui é uma restrição, está sem vírgula. Ele possui mais de 2 filhos. Ele possui mais de 2 filhos. Mais de 2 filhos. Agora com vírgula, é a parte não, é o todo. É a totalidade. Ele possui a totalidade de 2 filhos. Olha como é que muda o sentido. Vamos de novo. O que é restringir? É limitar. Se eu estou limitando, 2 é uma parte. Então ele tem que ter no mínimo quantos? 3. A explicativa eu não falei que é o todo? Sim. Então aqui nessa você está falando que o ministro do STJ tem 2 filhos. Ele tem os 2 e os 2 atuam como advogado. Então numa frase dessa, você deve afirmar que ele tem a totalidade de 2 filhos e os 2 são advogados. Todos os filhos deles são advogados. Agora, se eu estou restringindo, 2 é uma parte. Ele tem 2 como advogado, mas ele tem mais? Tem mais 1, mais 2, aí não dá para saber. Mas ele tem mais de 2. Vocês parecem raciocínio lógico. Aí o que o examinador vai cobrar aqui? A retirada da vírgula na linha 10 mantém a correção, mas muda o sentido. É verdade. Na oração adjetiva aqui, ó. Aqui ele tem a totalidade de 2 filhos. Aqui ele tem mais 2 filhos. É possível uma pessoa ter a totalidade de 2 filhos? Sim. É possível uma pessoa ter mais de 2 filhos? Sim. As duas formas são coerentes. Então aqui, a retirada da vírgula mantém a correção, continua certo. Contudo, a mudança de sentido. A mudança de sentido. Professor, vírgula na oração adjetiva sempre mudará o sentido e manterá a correção? Não. Em prova, quase sempre, mas aí você tem que analisar. Igual aquele exemplo que eu dei para vocês. Essa oração, que é contra o foro privilegiado, está se referindo ao presidente do STF. Se eu tirar as vírgulas, fica restritiva. Tem como, na nossa realidade, ter mais de um presidente do STF? Não. Então, essas vírgulas não podem ser retiradas. Se tirar, é incorreto. Existem orações que só podem ser explicativas, existem orações que só podem ser restritivas. Mas muitas orações eu posso entender como restritiva ou explicativa, depende do contexto. Igual essa.
Uma pessoa pode ter só 2 filhos e os dois têm a mesma profissão? Pode. Uma pessoa pode ter mais de 2 filhos? Não. Pode ter 2 filhos como advogado e outro em outra profissão? Pode. As duas formas são possíveis. Mas são sentidos diferentes. Então a retirada da vírgula aqui mantém a correção? Contudo muda o sentido. Olha só. Humberto Eco, saudoso, homenageia, tá com H maiúsculo aí, os cientistas que combatem. Homenageia e combatem. Vamos brincar. Ah, professor, isso é bom demais, professor. Ó, oração 1, oração 2. Olha essa oração 2. Que combate o obscurantismo fundamentalista se refere aos cientistas. Eu posso falar os cientistas combatentes, os cientistas reacionários, os cientistas trabalhadores. Nós temos aqui uma oração subordinada, adjetiva, tem vírgula, não tem? Explicativa. Oração principal. Eu tenho uma vírgula aqui. Eu tenho uma vírgula. Se eu tenho uma vírgula aí, eu tenho uma explicativa. Na de baixo, eu não tenho vírgula. Tem oração subordinada, adjetiva, restritiva. Se eu tenho uma restritiva, o que você entende? É o todo, é a parte, é a parte. Você entende que são vários cientistas. Mas ele está falando de todo? Não, só alguns que combatem o obscurantismo fundamentalista. Só alguns. É a parte do todo. Então aqui nessa segunda oração, você vai dizer o quê? Que todos os cientistas combatem o obscurantismo? Não, só alguns. Ele está homenageando todos? Não, ele está homenageando só alguns. Agora, se eu colocar as vírgulas, quem determina o sentido é a presença ou ausência da vírgula, viu? O que você está falando? Que ele está falando do todo ou da parte? Do todo. Ah, mas não tem nada demais não, rapaz. Cala a boca. Ó, meu lindo. Agora ele está falando de todo. Do todo. Então, o que você vai falar nessa primeira fase? Que Humberto Eco está generalizando. Ele está homenageando todos os cientistas. E todos os cientistas combatem o obscurantismo fundamentalista. Ele está fazendo uma generalização da classe. A gente não fala assim às vezes, assim, ó, você não faz generalizações? Você fala assim, olha para mim, os médicos são elitistas. Ah, pode ter um que não é, mas você está generalizando. É igual ele falou aqui, ó, ele está homenageando os cientistas. E os segmentos cientistas combatem o obscurantismo fundamentalista. Ele está falando de todos. Então, olhe para mim. Se cair num concurso aqui, são sentidos diferentes. Certo. Aqui ele está manejando todos e todos combatem o obscurantismo fundamentalista. Aqui ele está manejando todos, não, só alguns, à parte. Esses alguns combatem, nem todos combatem. Então ele pode falar, se retirar essa vírgula, mantém a correção? Mantém, mas muda o sentido. Mantém a coerência? Mantém. Coerência não é sinônimo de mudança de sentido. Coerência é a lógica do texto. Com vírgula. É possível uma pessoa homenagear todos os cientistas? É. É possível uma pessoa homenagear só alguns cientistas? É. Eu posso falar do todo ou da parte do todo. Tanto faz. Né? Então, galera, é isso aqui. São quantos tipos de orações adjetivas? 2. Vamos lá? Fiz alguns exemplos. Restritiva, em regra, não coloco vírgula, depois você vai ter surpresa. Explicativas, a vírgula. Explicativas, eu coloco vírgula. Beleza? Mas só esse decoreba basta? Não. A restritiva, eu falei para vocês que é a parte do todo, ela equivale a uma adjunta nominal. A explicativa é o todo. Igual aqui, só tem um ministro com o nome de Celso Mello, só tem como eu falar dele, é explicativa. Tá? Geralmente, vírgula, oração adjetiva, geralmente vai mudar de sentido e manterá a correção, mas eu tenho de conferir. Beleza? Gente, nesta aula, olha só, eu só falei com vocês disso. Tem mais coisas aqui. E depois, ó, que é TRF 2017, TRF, STM 2018. Você já pode fazer em casa, antes da minha aula de correção.
4, TRE, Piauí 2016, 5, 2014. Tem várias questões aí que nós vamos já fazer na próxima aula aí, questões de concursos públicos. Beleza, galera? Forte abraço, até a próxima aula.